Boa noite, gente. Tudo bem? Então, eu sou a Suki. Deixa eu compartilhar aqui o material com vocês. Todo mundo vendo? Então, todo mundo ouvindo certinho? Então, o passo 1, né, a gente vai abordar, começar o projeto, as 4 etapas. O projeto, a função em si do projeto é a mudança que nós podemos criar, né? Então, todas essas 4 etapas do projeto que levam à possibilidade de você, através de técnicas elaboradas, né, criar um projeto, com a finalidade de você pegar algo da sua realidade que te incomoda e transformar isso para algo melhor de alguma forma. Então, essencialmente, é a mudança que a gente pode criar, cada um de nós, né? Então, a gente não pode esquecer isso, porque é como se fosse, na verdade, é o espírito do projeto. Então, se você focar nisso, é mais fácil você ter uma visão e uma direção no seu projeto, né? Independentemente de qual campo você quer desenvolver, se é ambiental, se é escolar, você focar que a mudança que você quer realizar é o importante nesse momento. Então, nisso a gente vai para a etapa 1, né? A etapa 1 é encontrando o problema. Então, a gente sabe que na humanidade tem vários problemas, né? Tem violência, problemas ambientais, problemas sociais, econômicos. Vários países, cidades, bairros, pessoas, escolas enfrentam diferentes tipos de problema. Então, para você elaborar um projeto, você não pode elaborar uma coisa tipo, vou resolver os problemas do mundo. Tem que ser uma coisa que você determina de maneira prática, objetiva. Então, nesse primeiro momento, é uma etapa mais simples, mas uma etapa muito importante para a identidade do seu projeto, para a identidade do que você quer fazer, né? Que você tem que ter bem claro, que é muito importante para você determinar quais são os objetivos, né? Qual é o objetivo que você quer alcançar através do problema que você quer solucionar. Então, com isso aqui, isso aqui coloquei esse slide aqui para mostrar, né, a ODS pela ONU, né, que são basicamente 17 objetivos. Vocês estão vendo aqui, né, esses 17 quadradinhos. Cada quadradinho desse representa uma área, né, por exemplo, educação, saúde, isso. Então, basicamente, cada um desses quadradinhos é um objetivo, um desses objetivos sustentáveis. E cada um desses quadradinhos, dentro desses objetivos, tem várias metas inclusas, né? Porque dentro de um objetivo maior, por exemplo, um determinado objetivo com relação à educação, tem vários passos dentro desse objetivo. Então, são 169 metas dentro desses 17 objetivos. E todo o projeto do Peace Designer é alinhado com esse projeto da ONU, né? Com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um projeto para alcançar certo nível até 2030, no caso. Então, quando você for pensar, né, em que tipo de área você quer encaixar o seu projeto, na verdade, quando você estiver explicando, né, para a pessoa sobre o que ela quer realizar esse projeto, é legal mostrar os 17 objetivos, é legal ela ter isso aqui, ela poder olhar, ela poder pensar, e poder, de alguma forma, até encaixar o projeto dela em alguma dessas ODS, tipo, deixar também de maneira mais objetiva, mais direta o que ela quer. Então, essas são as 5 perguntas que basicamente vão permear a etapa 1, né? Tipo, a etapa 1 vai girar em torno delas. Então, quando você for explicar, você tem que deixar bem claro isso na pessoa, porque pode parecer bem simples, mas é uma coisa bem fundamental, é tipo bem base. Se a pessoa não esclarece bem e tenta ir bem ao fundo nessa parte, mais pra frente, muita gente vai ficar confusa, ou então se perde no próprio raciocínio, né? Outros seminários que a gente realizou, várias pessoas vinham com problemas poderiam ter solucionado nessa etapa agora, que é mais brainstorm, é uma coisa mais reflexão sobre o tema. Então, aqui, questões ao meu redor que me interessam. Então, primeiramente, o pitch design provavelmente vai ser realizado em equipes. Depende muito de quem realizar, mas, em geral, é em equipes. E, dependendo de quem realizar, pode deixar alguma pessoa que tem interesse em fazer individual também, ou fazer em dupla, mas, em geral, é uma dinâmica de equipe, né? Porque é uma coisa que é mais fácil para você usar talento ou,
instinto de certas pessoas, de pessoas diferentes, para levar o projeto à frente do que uma pessoa só depois, né? Porque o intuito é você criar o projeto e você depois realizar o projeto. Então, se tiver mais de uma pessoa, é mais interessante para que essas pessoas possam se motivar e trabalhar juntas. Então, cada pessoa, né, tem que responder essas perguntas, refletir sobre essas perguntas e responder, né? Nesse primeiro, vai ter uma folha para responder essas perguntas, tá? Então, qual é o problema em torno de mim que me interessa? Então, tipo, um problema que de preferência, né, tenha alguma coisa a ver com você, né? Então é bom explicar para a pessoa para ela escolher a paz mundial, solucionar a fome na África. São problemas que tocam o coração da gente, sim, que a gente vê, né, acontecendo, que a gente quer que solucione de alguma forma, mas como você vai resolver a violência mundial e trazer de alguma forma a paz mundial? Ou solucionar a fome na África? É uma coisa muito grandiosa, né? Então, é bom trazer esse problema, essa percepção deste problema, para sua realidade mais próxima, né? Então, explica bem claramente que esse problema é uma coisa que você vê no seu dia a dia, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, mas uma coisa que não é impossível, que você coloca uma proposta, precisa de 5 bilhões de reais para você realizar, né? É bom pensar sempre em coisas práticas, de baixo orçamento, com o menor orçamento possível, que você pode realizar, né? Que boa vontade, iniciativa própria consegue realizar aquele projeto, né? Para solucionar aquele problema. Então, coisas tipo paz mundial, a miséria na África, esse tipo de coisa, é muito fora, né? Muito fora da escala. Então, outra pergunta. Qual a causa do problema? Então, isso é uma coisa bem importante, né? Na verdade, es algo bastante importante, ¿no? Es una de las preguntas más importantes. The problem. Because you have to choose your problem. You have to choose your problem. But the first thing you have to understand the cause, the core of the problem. So, because if you think about the problem, you want to solve it. You are never going to solve it if you don't know the cause. The third question is, who is directly or indirectly affected by this problem? So, who is the victims of this problem? Who are actually affected by this problem? Is it women? Is it men? Is it children? Or so it's good for you to think about who is the main, who is affected by it. So you have to think it's society, it's the city, or is where just where you're living. So question 4, how can I help them? How can I solve this problem? Is it lectures? So you have to think about your actions, how your actions are gonna help solving this problem. The question 5 is, who can help me solve the problem? What can I use to solve this problem? Is it someone that's gonna solve like some, is it a tool that I'm gonna use? Is it someone that I'm gonna, or is it social media that's gonna help, or apps, or influencers? So it really depends about how your project are going to be. So those 5 questions, it's really basics about how, it's really basic, it's important. So now, this paper, they're gonna be a physical paper when you are gonna, they are gonna do the project. So online, now actually we're gonna do online, so they are gonna have this online. So you're gonna give one of these for each member of the team. So, and then vai ter uma pessoa que vai querer resolver um problema na educação, outra que vai querer resolver um problema ambiental, outra que quer resolver um problema, sei lá, relacionado a saneamento básico. Então, vão ter várias pessoas com ideias diferentes, cada pessoa tem um caráter diferente, né?
aptidão diferente. Então, vão ter várias ideias diferentes. Então, cada pessoa vai preencher isso daqui. Aqui tem um exemplo de um preenchido, por exemplo. E, tipo, normalmente, depende, tá? Mas, normalmente, o tempo que dá para cada pessoa preencher isso é uns 15 minutos, né? Não é uma coisa tão demorada, não. Uns 15 minutos, mais ou menos. Mas pode variar de acordo com quem estiver aplicando a oficina, né? Então, aqui, um exemplo, que acho que isso aqui foi de uma oficina realizada na Coreia. Uma oficina de design realizada na Coreia. Então, quais são os problemas em torno de mim que, tipo, eu estou interessada em resolver, que me incomoda, né? Aí, eu coloco aqui, acidente de trânsito. Há um acidente de trânsito no bairro onde eu moro, especialmente com crianças. Há um tempo atrás, o filho de um conhecido meu quebrou o braço. Então, tô falando aqui um nível de um problema, um nível de bairro, né? O problema você vivencia. Então, por alguma razão, tá acontecendo muitos acidentes de trânsito com crianças, por exemplo, né? Aí, qual é a causa do problema? Aí você pensa, né? Por que será que isso acontece? Então, você reflete. Não precisa ser uma coisa, tipo, com tanta precisão, porque você vai ter outras etapas para se afundar nisso, mas tenta pensar também nesse tempo que você tem, a pessoa tem que tentar nesse tempo, tem ao máximo responder de uma maneira menos ingênua possível, né? Tipo assim. Então, as crianças não se preocupam com o trânsito, os pais não educam mais sobre os pais educam mais sobre não se atrasar. Tipo, os pais focam mais na criança não se atrasar, que ela ter cuidado, atravessar a rua. Então, quem é afetado, né? Quem é a vítima? No caso, as crianças, os professores, os estudantes, as famílias, as pessoas. A gente teve um pequeno problema técnico com a Hyun-Suk. Ela já retorna aqui pra gente para continuar explicando o passo número 1. Então, só para tentar falar um pouco, né, desse passo 1, então o passo 1, né, que é a primeira etapa, é aquela etapa que a pessoa tem que encontrar um problema. Eu penso que quando a gente fala sobre encontrar um problema, você pode adaptar, né, para a realidade aonde você quer organizar, né, esse Peace Designer. Por exemplo, se você for realizar o Peace Designer em uma escola, eu acho uma coisa que seria interessante é falar para os alunos, fale algum problema que você vê na sua escola. Então, deixa essas pessoas procurarem um problema ali onde elas estão, ali na escola. Ou se for na universidade, ou se for no bairro. Na verdade, tem antes de começar a etapa 1, tem uma primeira parte que normalmente... Eu vou apresentar para vocês... melhor não. Eu acho que depois eu apresento, né? Mas existe uma conferência que a gente dá antes da primeira etapa. Na verdade, ela não é uma conferência obrigatória, né? Mas é uma conferência que a gente busca dar algum tipo de exemplo. Eu penso que até mesmo a pessoa que for falar pode ser algum líder de alguma NGO, ou pode ser você mesmo, né, algum projeto que você tenha criado, que lhe dá algum exemplo de algum projeto, né, que ele criou e como ele criou esse projeto. Para que depois, né, as outras pessoas, quando forem falar, elas podem falar, olha, naquele exemplo que aquela pessoa deu, ele começou dessa forma. Então, começando com esse problema que ela viu lá, por exemplo, né, no Peace Designer que a gente realizou agora, em maio, então, quem deu essa conferência tinha sido o Sun San. E daí a gente pediu para o Sun San, né, para ele explicar um pouco, que o Sun San, ele tem um projeto muito bom, né, lá no estado de Goiás, aqui no Brasil. Então, daí ele falou, como que começou o projeto? Começou o projeto porque eu fui fazer uma visita em um orfanato, eu acho que é orfanato, e via que lá não tinha muita atividade para fazer. E os jovens lá, quando eu fui lá dar aula de karatê, eles gostaram muito e queriam que eu voltasse. Então, esse foi o problema que ele viu. As crianças não têm atividade para fazer e, por isso, não tem motivo para ir para a escola ou querer fazer outra coisa. Então, primeiro encontrou o problema, depois sim, daí começou a vir uns passos para resolver esse problema. E essa primeira etapa, né, que a Hyun-Suk está falando, ela fala exatamente sobre isso. Então, daí pede para você fazer aquelas perguntas, né? Então, quem que está sendo afetado através desse problema?
em qual local está acontecendo esse problema. São várias perguntas, né, ou várias formas de você ajudar, né, a pessoa a encontrar algum problema que ela possa resolver. Deixa eu ver. E para complementar, Samuel, nessa parte de encontrar o problema, muitas vezes a gente pega, como você disse, o que está ao nosso redor, a situação que acontece com a gente ao redor. Então, no caso do nosso Synergy, que nós tivemos em maio, uma coisa bem interessante é que muitos projetos tinham a ver com situações causadas pelo Covid. Não eram projetos exatamente que lidavam diretamente em como combater, como vencer, mas sim, na verdade, buscavam formas digamos assim, de estar resolvendo alguns problemas que foram criados pelo Covid, como, por exemplo, o sedentarismo, como o abandono de idosos, também algumas questões de saúde. Então, por causa do ambiente, então as equipes foram capazes de criar projetos que possam combater a situação. Então, o passo 1, justamente, ele é a ideia de você entender o seu ambiente e encontrar o seu problema. E isso muitas vezes não é fácil porque você está em equipe, como a Hyun-Suk falou. O Peace Designer, geralmente, a gente realiza em equipe. Então, nessa primeira parte é muito importante que todo mundo se expresse, todo mundo procure colocar suas ideias, mas que no final vocês consigam chegar num consenso. A equipe, o time, ou você pelo menos como monitor, consiga ajudar o pessoal a encontrar, a se unir como equipe. Então, nessa parte cada um vai pensando e no final cada um põe as ideias em debate para que no final a equipe de alguma forma procure a melhor forma de estar conduzindo, encontrando o problema que eles querem trabalhar. Lembrando que é um problema, né? Então, por mais que tenham 5 ideias boas, mas é importante que possa, de alguma forma, focalizar em uma atividade. E para continuar falando sobre isso, para dar uma clareza ainda mais para a gente sobre o passo 1, eu quero convidar novamente a nossa amiga Hyun-Suk de volta aqui para a nossa conferência. Hyun-Suk, é com você. Boa noite. Desculpa, gente. I'm sorry que minha internet caiu. Compartilhar a tela de novo. Acho que o Martin já terminou praticamente, né? Porque acho que faltava 2 slides. Mas, basicamente, aqui passando para o próximo. Acho que o Martin provavelmente já enfatizou esses pontos, né? Mas, basicamente, essa etapa é para você determinar qual que é o seu projeto. Então, depois de você fazer responder todas as perguntas individualmente, você tem que apresentar essas propostas para sua equipe ver qual é melhor, né? Só que tem várias formas de fazer isso. Você pode fazer isso discutindo abertamente quais são as propostas, ou você pode usar esse cabeçalho aqui, ó, de tipo, meio que votação, como se fosse jurados, né? Tipo, atrás de cada folha, né? Tipo, online a dinâmica é outra, no caso, né? Mas se for físico, atrás de cada folha você pode avaliar a viabilidade do projeto, qual o nível de importância, o nível de urgência, tipo, a viabilidade em nível de pessoas, né? Você tem que avaliar se, por exemplo, é legal o projeto, mas precisa de muitas pessoas para dar certo, e, tipo, nós somos só 5. Ou então, é legal o projeto, mas precisa de uns 5 anos, pelo menos, para dar certo. É legal um projeto que você pense que com 1 ano de projeto você já consegue ter um nível de resultado, né? É legal um projeto que você já consegue ter na mão. Porque com pessoas amadoras executando um projeto, ainda mais um número menor, então com um orçamento baixo, então é uma coisa que é melhor focar em um projeto que você possa ter conseguindo resultados ao longo de um prazo que você estabelece, por exemplo, o prazo de 1 ano, né? Até para sua equipe não desanimar, as pessoas que estão trabalhando juntos com vocês não se desanimar, né? Sem pensar, são todos amadores, são pessoas que estão ali pela boa vontade, então tem que trabalhar junto pensando nisso também, né? Porque ao longo do tempo, isso é uma coisa muito difícil, tipo, uma coisa que precisa de muito tempo e para dar resultado, para você ver algo substancial, parece que não dá aquela gana de continuar, né? Muita gente tem essa dificuldade, muitos projetos têm essa dificuldade para continuar depois que, mesmo que vençam um pitch designer. A viabilidade de orçamento, o projeto pode ser maravilhoso, mas se for, sei lá, R$1 milhão para realizar o projeto, né? Tudo pode até ser, né? Se você tiver um brilhante método de conseguir esse patrocínio. Aí, né? Aí vai da habilidade dos membros da equipe, mas é sempre bom você projetar algo com orçamento mais humilde. E aí, com o talento, a habilidade dos membros da sua equipe,
você utiliza isso para, de alguma forma, expandir o seu projeto. Então, se você quer realizar um projeto de milhões, você pode, mas em um segundo momento, ok? Não sei se o Martin explicou essa parte aqui, mas basicamente resumindo essa etapa, essa parte, né? Que vocês vão discutir os problemas, né? Que cada pessoa apresentou, como eu falei, através de uma forma aberta. Por exemplo, você pode pegar a folha, né? Isso também depende de quem aplicar a oficina. Então, às vezes, em um lugar, a pessoa aplica a oficina e prefere que a equipe, cada um defenda abertamente qual que é a sua proposta de um problema a ser resolvido. Tem lugar também, às vezes, que prefere que a pessoa, anonimamente mesmo, coloque só a pontuação e depois soma tudo a pontuação, né? Depende muito. Mas, de qualquer forma, vocês vão escolher né? Uma das propostas que vocês acham mais viáveis segundo todos esses pontos. Então, você, aqui, como eu falar desses ordens de prioridade, né? Quando você está em grupo, uma das coisas que você pratica no Pitch Designer é a questão de trabalhar em grupo, porque um projeto, muito difícil um projeto que se realiza sozinho, ou com, tipo assim, sem você ter que lidar com outras pessoas, outros tipos de natureza, outros tipos de personalidade. Então, também é um momento para esse tipo de treinamento, de desenvolver esse tipo de habilidade, né? Então, o grupo deve ter esse tipo de sinergia para trabalhar junto, para conseguir achar pontos fortes, pontos fracos do projeto, para levar isso adiante, né? Então, muitas vezes, pontos de vista diferentes, personalidades diferentes, não são coisas ruins, são coisas boas, porque pessoas diferentes pensam diferente, né? Então, pessoas que são opostas conseguem dar uma nova luz para aquele projeto, para aquela ideia. E, às vezes, pessoas que são muito parecidas, pensam muito igual e perdem um ponto importante, né? Então, é legal também trabalhar esse ponto da equipe por isso. Então, aqui resumindo os passos, né? Tipo, você apresentar o problema que te interessa e você avaliar qual é o potencial dos membros do grupo. Como eu falei, cada pessoa tem uma personalidade, um talento, e você pode aproveitar uma pessoa que tem mais facilidade com pessoas, para encontrar pessoas para se aliarem ao seu projeto, ou uma pessoa que tem mais facilidade com posts, para criar posts legais para o seu projeto. Então, você pode saber, de maneira inteligente, basicamente administrar essas 5 pessoas para que cada uma possa desenvolver seu projeto de maneira, assim, eficaz, né? Então, basicamente, nessa etapa, também, você vai resumir o tema final do seu projeto em uma frase. Então, qual que é o seu projeto? Seu projeto é um projeto ambiental? Seu projeto é um projeto, sei lá, para ajudar as crianças que sofrem muitos acidentes de trânsito? Então, dependendo do que for seu projeto, elabora uma frase, né, que define o seu projeto. Tipo, é como se você estivesse resumindo numa frase meio que qual que é o seu problema que você quer atingir, né? De uma maneira objetiva, clara, que diga quem você é. Isso é importante porque muitas vezes as pessoas, dentro de um problema, tem meio que outras facetas, né? E aí a pessoa se perde no meio, né? O objetivo dela original, por exemplo, era ajudar as crianças que estavam sofrendo acidente de trânsito. Mas aí no processo ela começa a focar nos velhinhos, começa a focar em outro bairro, começa a focar em outras coisas e não resolve o problema original. Então é bom focar e, tipo, ter isso bem claro, né? Então colocar isso em uma frase é uma maneira bem inteligente, como se fosse meio que uma coisa de cabeceira mesmo, né? Um lema assim. Então, no final dessa etapa, quando é presencial, né? Você vai lá na frente com a sua equipe e você apresenta, né? Qual que é essa sua frase que apresenta o seu projeto, né? O que é o seu projeto. E quando é online, você apresenta online mesmo, né? Mas dependendo da pessoa que estiver aplicando o Pitch Designer, isso também é flexível. Você pode optar por fazer de outra forma, né? Tipo, sempre tem muito espaço para adaptação, é bem flexível, uma coisa que você pode adaptar à sua região, você pode adaptar ao seu país, à maneira que você acha melhor. O importante é não deixar que as pessoas pulem esses passos de maneira, tipo, não se aprofundar no problema, mas é importante usar esses pontos para que as pessoas, de maneira inteligente, explorem o problema e o trabalho em equipe. Então, basicamente é isso. Acho que me desculpa pelo problema técnico. Não sei também se eu fui muito repetitiva, né? No momento que eu acho que o Martin também deu uma luz para vocês. E é isso, eu acho. Muito obrigada.
Então, boa noite a todos, nossos queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs de todas as partes da América Latina e do mundo. Meu nome é Milad, né? Eu já participei de algumas edições do ISP, Peace Designer, e também sou diretor, né, responsável aqui do Mato Grosso do Sul, do ISP aqui do Mato Grosso do Sul. E eu participei como monitor no último Peace Designer Online que a gente teve aqui no Brasil e na América Latina, né? E eu queria trazer alguma experiência para vocês sobre como organizar essas equipes, sobre como monitorar essas equipes, sobre como a gente pode, da melhor forma possível, dar energia para essas equipes, monitorar essas equipes para a gente poder guiar elas, né? Que esse é um dos maiores papéis do monitor, né? Manter unida a equipe, guiar essas equipes para elas conseguirem terminar e finalizar e entregar esses projetos do Peace Designer, né? Então, basicamente, eu anotei para vocês aqui 4 pontos essenciais que eu passei pela experiência durante esse último Peace Designer. Nos outros Peace Designer que eu participei como líder de equipe, né? Eu fazia parte de uma equipe. Dessa última vez eu participei tanto dentro de uma equipe, né, como líder de equipe, tanto como monitor ao mesmo tempo, né. Então eu estava dentro de uma equipe e também estava participando como monitor das equipes aqui do Mato Grosso do Sul. Então eu coloquei 4 pontos aqui que eu acho que... So I'm gonna put four points here that we have. Realmente guiar esos equipos, mantenerlos unidos, poder recibir reporte, né, relatório, resultado. We have to. Ponto que eu acho muito importante, principalmente na versão online, né, do Peace Designer, onde as pessoas muitas vezes se conectam e não sabem exatamente o que tem que fazer, como elas têm que proceder, para onde elas têm que correr, elas ficam um pouco perdidas. Então, o primeiro ponto que eu coloquei o monitor ele tem que tomar iniciativa para a equipe, né? Então, aqui no Mato Grosso do Sul, a gente criou grupos de WhatsApp para poder colocar essas equipes, grupos no WhatsApp para colocar esses membros das equipes e elas poderem conversar umas com as outras, né? Então, quem montou essas equipes, na verdade, foi a equipe do ISP, né? O ISP, ele montou as equipes, colocou no site e as pessoas elas tinham que olhar o nome no site e saber quem são os membros das equipes. E muitas pessoas acabaram ficando perdidas, né? Então, o monitor da equipe foi muito importante para poder conversar com essas pessoas, né? Então, eu tinha a maior parte do número dessas pessoas e falar, poxa, você é da equipe tal, vamos montar um grupo, colocar elas num grupo de WhatsApp ou de outra forma de rede social que vocês trabalham no local de vocês. Então, esse foi um papel muito importante para elas dar um start, para elas saberem por onde começar. Unir a equipe, né? E também tirar todas as dúvidas da equipe de como começar, né? Esse passo 1 é muito importante para eles definirem o escopo do problema, para eles saberem qual problema eles vão atacar e... em equipe, né, eles também conhecerem os membros da equipe e eles conseguirem trabalhar uns com os outros. O segundo ponto, né, que eu acho muito importante também, é dar ânimo para as pessoas, porque as pessoas, você sabe que elas são uma montanha-russa, né? Então, às vezes, elas estão muito animadas quando começa, outras vezes, se o projeto não é meu, eu às vezes não me encontro dentro daquilo, eu não me animo tanto, eu acabo deixando um pouco de lado. Então, o papel também do monitor é dar ânimo para as equipes, né? Fazer com que elas vejam esse projeto como uma paixão, né? Como algo que eles realmente querem construir e trazer à realidade, né? Então, acho que o monitor da equipe é muito importante, conversar com as equipes, dar os primeiros passos, dar o primeiro norte, já que você como monitor de equipe, com certeza já teve alguma experiência com Peace Designer, então você pode orientar essas equipes de como elas podem começar. Às vezes elas têm muitas ideias, mas elas não conseguem escolher alguma ideia. Isso é um ponto muito importante também. Às vezes as pessoas têm muitas ideias, elas colocam naquela planilha lá, mas elas não conseguem escolher uma ideia, elas têm medo, às vezes, a minha ideia eu acho legal, mas talvez eu não quero colocar em prática, eu não quero ser responsável por ela, né? Tem várias coisas assim dentro das equipes, né? Então, o papel do monitor também é conseguir organizar essas ideias, fazer com que elas tragam essas ideias
na prática, né? Claro, você com 6, talvez mais equipes, dependendo de como você vai realizar o ASFI no seu local, talvez tenha 5 equipes, 6 equipes, seja difícil estar todo dia ou todo momento falando com a equipe, né, diretamente, mas de alguma forma você conseguir realizar esse direcionamento, né, para elas conseguirem, da melhor forma possível, entender o problema e conseguirem ser guiados para trabalhar esse problema, né. E o terceiro ponto, né, que eu acho muito interessante também, é fazer mais do que só cobrar resultados. Então, muitas vezes a gente só tenta ser monitor da equipe para buscar os resultados da equipe, né? Ou seja, eu tento, você já terminou o slide, você já terminaram o passo tal, ou você já terminaram o passo tal, mas não só cobrar os resultados das equipes, né? Mas fazer como se você fosse realmente mentor da equipe, né? Poder responder as dúvidas da equipe, guiar realmente a equipe com um coração de que eles sejam vitoriosos, né? Como se você fosse parte daquela equipe, né? E também tem um ponto muito interessante que muitas das equipes me perguntaram, que o Peace Design, eles queriam realizar uma ideia inovadora, né? Como a Hyun-Suk explicou, no Peace Designer você tem que trazer algum problema que você vê na sua realidade local e colocar ele trazer alguma solução para esse problema, né? Às vezes já existem soluções no mundo, né? Por exemplo, teve vários projetos de recolhimento de óleo, né? O óleo sujo da cozinha. Então, teve vários projetos assim que as pessoas recolhiam óleo, né, para poder reciclar esse óleo. Então, esse projeto é um projeto simples, que já existe muitas pessoas que fazem isso, né? Mas às vezes a equipe ela pode dar um toque a mais, né? Ela pode inovar em algum ponto, ela pode transformar em algum ponto aquele projeto que ele possa ter um diferencial, né? Ela possa ser algo inovador. Então, não necessariamente você tem que reinventar a roda, ou seja, você tem que criar algo grande, inovador, surpreendente para o mundo, né? Mas você tem que procurar algo na sua realidade local. Às vezes tem um problema nas crianças, às vezes tem problema na convivência com os idosos, qualquer problema no local, né? Teve um projeto muito interessante e muito simples que o pessoal gostou muito, que era sobre o lixo num bairro de um determinado grupo, né? Então tinha muito lixo naquele bairro e eles queriam realizar um projeto sustentável para poder limpar aquele lixo daquele bairro, né? E também expandir para outros bairros esse mesmo projeto. Então é algo pequeno que já existe com certeza, né? Mas que eles trouxeram para a realidade local e trouxeram uma pitada inovadora, né? Algo inovador. Então, às vezes o grupo pensa, poxa, a gente tem que pensar em algo grandioso, né? Mas você pode orientar o grupo e falar, não, começa procurando um problema na sua realidade local, começa pesquisando na internet se já existe alguma solução interessante na sua área que possa ser aplicada, pesquisa outras pessoas que estão fazendo algo parecido. Então, até mesmo válido copiar a ideia. Não tem problema copiar a ideia se você soluciona um problema da sua realidade local, né? Teve um grupo também aqui do Mato Grosso do Sul que criou um projeto de exercícios físicos, né? Então, com certeza já existe vários aplicativos e grupos que fazem exercício físico para os jovens na quarentena, né? Mas ele criou um grupo específico para isso, com as pessoas ao redor dele, né? Então, tem muitas pessoas que estão participando desse projeto e ele anima e faz atividades físicas junto com jovens, faz competições, né? Mas ele trouxe esse problema para solucionar dentro da sua realidade local. Não foi nada inovador, mas que resolveu um problema, né? Então, esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto, né, E o cuarto punto, entonces, es continuar la conexión. Ese cuarto punto es importante y a veces es un poco difícil de realizar, porque cuando termina el Peace Designer, las personas tienen la tendencia, ¿no? Si no fueron ganadores, ustedes se tiene en realidad esa Mas é você the people tend to get really sad and forget their project.
So nas mãos, então você tem que pensar em colocar ele em prática, mesmo que você não ganhou. Então, o monitor é muito importante também para depois de o Peace Designer terminar, poder orientar essas equipes, poder guiar essas equipes para continuarem se esforçando nesse projeto para colocar ele em prática, né? No local onde eles criaram, né? Para a realidade deles, né? Então, às vezes, eles tinham uma perspectiva de ganhar algum prêmio, alguma coisa assim, estavam participando nesse nível, mas não, se você participou, teve um projeto e saiu do Peace Designer com um projeto em mãos, já é uma grande vitória, né? E o monitor é muito importante para levar ânimo, levar determinação para o pessoal, para eles continuarem o projeto e tentar colocar ele em prática mesmo depois do fim do Peace Designer, né? Bem, acho que era isso que eu queria falar para vocês, esses 4 pontos. Só falar de novo os 4 pontos para quem quiser anotar, né? O primeiro é tomar iniciativa, o segundo é dar ânimo e paixão para as pessoas, né? O terceiro é ser mais do que um só monitor e cobrar. E o quarto é continuar a conexão com as pessoas, né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês como mensagem de experiência de monitor, né? Muito obrigado. E uma dessas perguntas, né, tem bastante a ver com a monitoria que o Milad estava explicando. Eu até peço que o Milad puder também dar o parecer dele, também explicar um pouquinho da visão dele. Então, a gente tem a pergunta aqui da Celeste e da Aileen, da Argentina. Obrigado também pela presença das duas e também todos os irmãos e irmãs da Argentina. E a pergunta da Celeste e da Aileen, ela vai justamente na ideia sobre a questão do monitor, né? Então, muitas vezes a gente não tem muitas pessoas, às vezes como staff, na coordenação, e de alguma forma as pessoas, na verdade, acabam se envolvendo com equipes, né? Então, a pergunta da Celeste e da Aileen, ela fala, na verdade, né, que se uma pessoa que está como staff, ela atua no dia do evento como staff, ela está lá como monitor ajudando como staff no dia do evento. Mas e se ela quiser fazer parte de uma equipe durante a semana? Porque muitas vezes as equipes não trabalham exatamente no dia do evento. No dia do evento você vê os conteúdos, mas às vezes você trabalha depois na semana. Tem como acontecer esse caso? Uma pessoa, ela ser staff do seminário, monitor de algumas equipes, mas também ter sua equipe para trabalhar durante a semana? Dá para acontecer esse caso, Milad? O que você acha? Então, no meu caso foi exatamente isso que aconteceu, né? Então, eu fui tanto monitor de 6 equipes aqui do Mato Grosso do Sul, mas também eu convidei vários amigos da minha universidade para participar do Peace Designer e eu não podia deixar eles na mão, abandonar eles, então eu acabei participando como líder de grupo, né? Eu acabei participando dessa equipe também. É claro, se você conseguir dar conta de realizar essas 2 tarefas, é muito bom, né? Tem um ponto muito importante que é um pouco difícil, talvez se você realmente for bom, né, e determinado, talvez você consiga atender esse ponto, né? Que é tanto atender a sua equipe no dia, quanto ser monitor das outras equipes. Porque no dia do evento, que estará acontecendo o Peace Designer, você tanto vai ter que dar atenção para a sua equipe, quanto você vai ter que dar atenção para as outras equipes. Então, isso é um processo um pouco complicado, né? Então, eu recomendo, se você puder, ser só monitor, porque é melhor você focar só em ser monitor, porque você vai realizar um melhor trabalho sendo só monitor, dando conta de dar atenção para todas as equipes. Se você tiver que fazer parte de uma equipe ou por alguma situação como a minha, tiver que dar atenção para alguma equipe, eu recomendo que você não seja o líder da equipe, né? Então, se você for o líder da equipe, você vai ser a pessoa que vai ter que guiar a equipe, a sua própria equipe, né? Então, se tiver outra pessoa com um coração mais de guiar o trabalho, mais de estar à frente do trabalho, seria melhor colocar essa pessoa como líder da sua equipe e você tá palpitando também monitorando as outras equipes. No meu caso, eu fui líder da equipe e também monitor, né? Não façam isso, por favor, porque é difícil no dia. Parece que você vai dar conta, mas é complicado, é difícil. Então, essa é a minha dica. É melhor ser só monitor,
se você tiver que fazer parte de alguma equipe, não seja o líder da outra equipe, né? É isso. Legal. Só um adendo. Sem falar que eu acho que isso que o Milagre falou, eu acho que é mais possível no pitch designer dinâmico online, porque no presencial você vai ser um monitor exclusivo, né? Porque no pitch designer online, era no fim de semana normalmente, então a equipe tinha uma semana para entregar o material. Então, o monitor ele tinha, por exemplo, umas 5 equipes para ajudar, auxiliar. Então, ele podia fazer isso, mesmo que fosse mais difícil, com a mesma equipe, com outras equipes. Mas se você estiver num pitch designer presencial, isso é impossível, né? Porque não tem como você ser daquela equipe e você auxiliar outras equipes. Então, realmente, é uma coisa que é bem difícil de conciliar e só daria certo se fosse online, né? Eu acho. Legal. Obrigado aí, Hyunsuke. Obrigado, Milad. A gente pôde responder a pergunta da Celeste e da Ellen também. Se você está aqui junto com a gente, tem uma pergunta, também manda aqui no nosso chat. A gente está com esse espaço agora para responder as dúvidas que você tem. Só lembrando, né, como o Milad e a Hyunsuke, na verdade, explicaram, não tem exatamente uma regra oficial que permite que seja ou não seja staff, mas o Milad deu a dica dele, deu a recomendação dele. A gente teve casos de outras pessoas, outros diretores estaduais do ISP, no caso de Alagoas, que o Rogério, diretor estadual, ele também participou, mas ele também foi monitor de outras equipes, né? Então, é uma situação que, assim, depende, né, como o Milad falou, sempre usando bom senso, pegando dicas deles. Bom, pessoal, a gente tem mais uma pergunta que me mandaram para o privado. É uma pergunta que tem mais a ver com a parte 1. A parte 1 do Pitch Designer, eu vou pedir que a Hyunsuke também possa ajudar a gente a responder. Então, aqui me perguntaram, a pessoa explicou aqui o caso de que ela participou do Pitch Designer e estava na equipe dela de 4, né? A equipe dela de 5 pessoas, desculpa. E 4 pessoas entraram em acordo e uma pessoa ficou um pouco assim, meio brigada, não ficou, tipo assim, não quis seguir muita ideia dos outros e quis continuar sozinha. O que fazer nesse caso? É a dúvida da pessoa aqui. Então, isso acontece mesmo, já vi acontecendo várias vezes. Você, como staff, você tem que ser flexível, né? Então, se você for monitor, você provavelmente não vai tomar essa decisão imediatamente. Você vai levar para a pessoa responsável, vai explicar o caso, e ela provavelmente vai te dizer, né? No caso do Samuel, por exemplo. No caso, ela vai dizer provavelmente assim, que essa pessoa que, tipo, tá brigada com um grupo, ela pode levar o projeto que ela quer levar adiante sozinha. Porque não vale a pena uma pessoa que está tão contra fazer aquele projeto com aquela equipe continuar. Porque se ela não tiver, assim, iniciativa de tipo, ok, não vai ser o meu projeto, mas eu vou dar o melhor de mim para ajudar nessa outra ideia. Então também não ajuda, sabe? Prejudica, porque como é uma coisa que você tem que se esforçar, você tem que pensar, tem várias coisas para fazer, o seminário pode ser cansativo. Tem uma pessoa que não quer ajudar, tipo, prejudica a energia da equipe. Então, eu acho melhor sim, autorizar a pessoa dessa opção dela fazer o projeto sozinha, né? Ou de repente, se tiver a possibilidade, encaixar ela em outra equipe que tem a mesma ideia que ela, que quer fazer aquele mesmo tipo de projeto. Mas aí sempre você procura centralizar na pessoa que está organizando o seminário. Não toma, tipo, como monitor, por exemplo, não toma essa decisão, né? Tipo, vê a situação, leva para a pessoa responsável, mas normalmente dá para organizar dessa forma. Milad, você tem alguma dica também como monitor para essa parte? Também me veio aqui uma situação que no último Pitch Design a gente teve o caso de uma equipe, que a equipe meio que desanimou e uma pessoa queria continuar sozinho, né? Então, nesses casos, Milad, você também tem algum posicionamento, tipo assim, o caso, tipo, a pessoa brigou com a equipe, quer continuar sozinha, ou então a equipe meio que desistiu e uma pessoa quer continuar. Você tem alguma dica como monitor, Milad, para esses casos? Então, eu acho que, como a Hyunsuke falou, a gente tem que ser flexível nesse caso, né? Então, aqui no Mato Grosso do Sul teve algumas ocasiões que aconteceu de algumas equipes não quererem fazer, né? E algumas equipes estarem bem desanimadas. Então, o que a gente fez? A gente viu as pessoas que queriam fazer o projeto das duas equipes e eu comuniquei o Martin, que era responsável do Pitch Designer, e a gente juntou as pessoas interessadas das duas equipes, né? E as pessoas que queriam desistir, elas acabaram saindo, né? Então, claro, eu tentei incentivar as pessoas, né? Poxa, vamos tentar ver, vamos tentar começar o projeto, vamos tentar colocar as ideias no papel para ver se você realmente não tem alguma
coisa para somar com a equipe, mas às vezes não tem o que fazer. Às vezes tem que tomar alguma atitude, né? Então é bom tomar essa atitude junto com o líder do ISP ou com o grupo de liderança do ISP, né? É essa a minha dica. Legal. Obrigado aí pelo Milad, pela Hyunsook também. Então, é importante ter flexibilidade para esses casos também. Não tem uma regra geral de que ele tem que continuar como equipe ou algum caso que não existe, na verdade, tipo, um regulamento exatamente, mas é muito importante que você procure a pessoa que está organizando o Peace Designer, que você tenha flexibilidade com os participantes, porque no final nós queremos que as pessoas possam estar trabalhando, desenvolvendo seus projetos de paz. Acho que isso é o ponto mais importante. Então, a flexibilidade, tanto quanto a pessoa que está organizando, tanto os monitores, é muito importante. Bom, a gente tem mais algumas perguntas aqui no nosso chat. Obrigado aí pela presença de você que está fazendo as perguntas, você que está escutando junto conosco. A gente tem uma pergunta da Abdiane Ribeiro, que é a líder nacional do ISP da Nicarágua. Obrigado aí, Abdiane, pela presença. Também a todos os irmãos e irmãs da Nicarágua pela sua presença. Bom, a pergunta da Abdiane é a seguinte, né? Que características, ou digamos assim, requisitos uma pessoa tem que ter para que ela seja um monitor? Hyunsook, Milad, vocês têm um posicionamento aí? Então, acima de tudo, eu acho que essa pessoa tem que ter boa vontade, assim, porque o monitor, ele não vai ser uma pessoa que ele vai dar palestra, tipo, ele não vai ser a pessoa que vai necessariamente ter que ir lá na frente ou ter que dar o conteúdo em si. Mas, se você for esse monitor, essa pessoa que vai auxiliar, tipo, nos 4 pontos que o Milad falou, por exemplo, você tem que ser uma pessoa, acima de tudo, que tem boa vontade, tem interesse, né? Porque mesmo se a pessoa é tímida, se ela consegue, né, falar com um grupo menor de pessoas, por exemplo, um grupo de 5 pessoas, ou diretamente, consegue ser clara e consegue ser uma pessoa bem proativa, tem que ser uma pessoa com interesse, sabe? Uma pessoa proativa que, tipo, tenta ajudar ao máximo, que tenta deixar as coisas mais claras possíveis, que busca, tipo, se a equipe tem uma dúvida, você não sabe, não precisa ser a pessoa que sabe tudo. Tipo, a pessoa que tem interesse em buscar, né? Porque a gente não vai saber tudo. Então, tem interesse, tipo, ok, eu vou resolver isso, vou atrás de uma pessoa que sabe a resposta, né? Uma pessoa que sabe o conteúdo também. Então, mesmo que ele não é a pessoa que vai dar a palestra, é uma pessoa que sabe o conteúdo, porque a pessoa pergunta, ela tem que saber responder, né? Então, tem que ser essa pessoa que tem esse tipo de domínio também. Então, deixa eu só acrescentar um ponto, eu acho, nessa pergunta, né? Porque eu lembro, no primeiro Peace Design que a gente fez, a gente quase não tinha, né, staff, não tinha muitos monitores. Depois a gente teve a experiência de Santa Catarina, que a gente tinha monitores demais. E depois a gente teve essa experiência dos monitores online. Então, eu penso que, claro, acho que o primeiro ponto, né, esse ponto que a Hyunsook falou, que a pessoa tem que ser uma pessoa proativa, principalmente porque você está tratando de um âmbito online, né? Então, você vai ter que tentar criar métodos de fazer pergunta para ela. Naquela primeira parte, né? Por exemplo, na primeira etapa que a Suki fez, vocês têm que encontrar um problema. Então, por exemplo, se o grupo é de 5 pessoas, tem vezes que eles mesmos não se reuniram entre eles. Então, você vai ter que, de uma certa forma, estimular eles para que eles possam se reunir. Então, eu penso que tem que ser proativa. Segundo ponto, eu acho importante a pessoa conhecer, né, o programa do Peace Designer. Então, uma coisa que a gente fez, né, para todos os monitores, nas 3 edições que a gente fez, a gente deu um manual para eles e pedimos para eles estudarem. Se for uma pessoa que já participou do Peace Designer, melhor ainda, porque muitas perguntas, né, vão chegar para o monitor e ele vai ter que buscar uma forma de resolver. E, pelo menos, uma vez que ele conheceu o programa, né, ele vai poder responder. Se ele não souber, então ele vai perguntar para a pessoa de cima, que daí é o terceiro ponto que eu acho muito importante, né, a pessoa tem que ter centralização. Por causa que é muito mais difícil você conseguir corrigir um problema do que você resolver um problema. Porque se o seu monitor é aquelas pessoas que têm ideia própria, né, começa a falar o que quer e acaba direcionando o grupo para uma ideia que não tem nada a ver, e depois para você corrigir isso, daí você vai machucar o coração da pessoa, acho que não vai dar certo. Então, são 3 pontos que, por favor, acho que é importante também. Tem complemento aí, Milad, que gostaria de falar? Na verdade, eu ia falar o que o Samuel acabou de falar, né? Que a pessoa, pelo menos, seria melhor se ela já tivesse participado ou tivesse alguma experiência com o Peace Designer. Ou, pelo menos, participar de algumas reuniões onde se explica os passos, o que os membros vão ter que fazer, o que eles vão ter que passar, né? Então, eu acho isso muito importante.
Pelo menos a pessoa conhecer a estrutura, saber tudo para poder transmitir para as outras pessoas. Senão ela vai ficar perdida junto com as equipes. Né? É isso. Legal, muito obrigado aí também pelas explicações do Milad, da Hyunsuke, do presidente Samuel. Vamos dar continuidade com aqui as nossas perguntas aqui, tem bastante perguntas ainda. Eu vou passar aqui para uma questão aqui que a senhora Margarita, do ISP de Honduras, né? Muito obrigado aí também pela sua presença, também pessoal de Honduras. Na verdade, não tem muito a ver com o tema, né? Por isso eu vou responder diretamente. Ela falou um pouquinho sobre a divisão das salas, né? Que ela falou que no Peace Designer Online a gente usa o sistema de salas. E ela falou que seria bom ter uma pequena introdução de como funciona, para que as pessoas não tenham problema de sair e entrar toda hora, né? Então, como não tem muito a ver com o tema, não vou dar muito espaço para essa pergunta, mas responder brevemente. Na questão do Peace Designer Online, a gente tem a questão virtual tecnológica bem mais presente do que na parte, né, digamos assim, na versão convencional física. Então, sim, tem muitos problemas técnicos. O recurso de salas do Zoom, ele tem alguns limites. Então, é muito importante que você busque testar, fazer testes na questão do Zoom ou outra plataforma que você for usar e também tenta transmitir ao máximo as informações para os participantes. Na nossa experiência do primeiro Peace Designer aqui do Brasil, da América Latina, digamos assim, virtualmente esse ano, o primeiro dia a gente teve muitos problemas justamente por não entender tão bem assim a ferramenta que a gente estava utilizando, não entender, na verdade, os limites. Porque conhecer a ferramenta você conhece, mas muitas vezes ela tem limites também. E por a gente ter essa dificuldade de limites, os participantes também acabam se perdendo. Então, é sempre importante que as pessoas procurem estar vendo essa questão tecnológica e essa questão também das salas do Zoom. Bom, vamos continuar já agora com o tema das perguntas mesmo do Peace Design aqui do Synergy que a gente está discutindo hoje. E agora eu queria falar justamente do passo 1, que aqui a gente tem a pergunta do Yukiko Tanaka, de Costa Rica. Obrigado aí pela presença, Yukiko. Essa pergunta é justamente em relação a como organizar as ideias ou problemas que o grupo apresenta de uma forma ordenada. Eu acho que, quer dizer, principalmente no passo 1, tem muitas ideias e problemas e nem sempre o grupo junta essas ideias. Como é que você tem uma visão disso, Suki, para conseguir organizar essas ideias e problemas? Então, acho que comunicação entre o grupo é muito importante, primeiramente, né? Tem pessoa que tem muito uma bagunça interna, né? Essa questão também de ideias, né? A pessoa, tipo, tem umas 5 ideias, quer fazer umas 5 ideias diferentes. Aí, então, o grupo também tem várias ideias diferentes, cada pessoa focada num tipo de projeto diferente, ambiental, social, econômico. E aí o grupo não consegue se ordenar, não consegue focar. É muito importante o grupo conseguir se comunicar e determinar alguma coisa, sabe? Tipo assim, acho que nesse momento, um grupo que é assim, a gente não pode fazer... O grupo em si, né, quando ele é assim, não tem muito o que fazer, né? O que pode ajudar é o monitor, na verdade, nessa hora. Ele pode, tipo assim, ver a situação e ajudar a pessoa a ter foco, né? O monitor tem que ser bem prático nesse aspecto, na verdade. Então, para organizar, não tem muito o que fazer, né? Você vai avaliar a proposta e aí você vai tentar ver qual que é melhor, né? Mas tem que ser da maneira mais prática, tipo, sem enrolação possível, porque todas as ideias vão ter os prós e os contras. Então, sempre vai ter aquela pessoa também que é muito apegada à ideia dela, não quer largar. Então, precisa... o ideal aqui no grupo, pelo menos, tem uma pessoa que é mais mediadora, né? Mas se não tiver, o monitor também pode trabalhar nesse sentido. Tipo, é muito importante o monitor ajudar nessa parte, quando ele identifica o que está acontecendo, né? Que o grupo não avança, porque ninguém decide nada. Uhum. Então, eu queria complementar, né, que essa pergunta que ela fez, assim como a Suki falou, né, isso acontece, né, e uma ferramenta que a gente utilizou para poder resolver essa situação, eu vou compartilhar minha tela com vocês, que é aquela parte que a Suki apresentou, né, deixa eu ver se... Okay. Estão vendo minha tela, né? Então, nessa parte, né, então, que cada pessoa vai escrever, né, o seu próprio problema e, claro, se for presencialmente, né, então, naquele momento, né, então, cada pessoa vai ler o seu problema, a sua ideia e vai ter essa votação. Na verdade, o objetivo, né, da gente criar essa votação foi exatamente por causa desse problema. Porque quando a gente realizou da primeira vez lá em São Bernardo, por exemplo, então, na mesma equipe, tinha projetos lá que... totalmente focos diferentes, pessoas muito diferentes, né? Mas daí a gente falava, não, o projeto que ganhou foi esse. Então,
se eles entendem, né, das 5 pessoas que falaram dos problemas, o projeto que ganhar é o projeto que a equipe vai ter que abraçar. Então fica um pouco mais fácil para eles meio que dar o braço a torcer e aceitar fazer um projeto que não seja exatamente aquele que ele escolheu. Só que como você comentou também, né, essa também vai muito, eles precisarem de ajuda, né, é bom o monitor também conversar com eles, porque também não é que, porque ganhando a votação tem que ser aquele projeto, né, não. Mesmo que o projeto, por exemplo, teve um projeto, o projeto que ganhou era um projeto para, deixa eu ver, um projeto que não teve ainda. Um projeto para limpar a água. Talvez o projeto para limpar a água do rio Tietê, que é um rio muito sujo que tem aqui em São Paulo, talvez seja o projeto ganhador. Então, ele ganhou lá na votação, mas as pessoas da equipe viram, esse projeto é um projeto muito legal, mas é muito difícil de realizar. Então, o monitor tem que conversar com a equipe para, de certa forma, falar, não, apesar desse projeto ter ganhado, se chegar no consenso vocês fazerem um outro, também tudo bem. Então, pode escolher a segunda opção, o segundo melhor votado. Eu acho que aquela planilha de votação é interessante para essa parte. Eu também queria explicar como a minha equipe fez, né? Posso compartilhar a tela para mostrar? Vou compartilhar aqui. Dá para ver? Então, como que a minha equipe fez, né? Igual o Samuel explicou. Então, cada um da equipe escreveu nessa planilha aqui o problema, né? Então, por exemplo, eu escrevi o meu, os meus amigos escreveram cada um deles, né? Então, aqui a gente tinha 6 membros e cada um escreveu um problema. Então, daí a gente partiu para votação, né? Só que a parte da votação é algo um pouco subjetivo, porque na prática, às vezes, a pessoa não sabe exatamente que nota ela pode dar, né? Então, às vezes ela dá uma nota boa, às vezes não dá uma nota tão boa assim, é um pouco subjetivo, né? Então, no final, quem acabou ganhando das votações, né, foi o meu projeto. Então, a gente somou tudo e o meu projeto acabou ganhando. Mas depois, eu tive uma ideia de pedir para cada uma das pessoas realizar uma apresentação da sua proposta, né? Então, eles apresentarem para o grupo por que eu acho que o meu projeto deveria ser adotado pelo grupo, né? Uma apresentação rápida, a gente fez uma ligação pelo WhatsApp e em 1 minuto, 1 minuto e meio, ele explicou por que o projeto dele deveria ser interessante, né? E é importante também, depois do projeto ser escolhido, a equipe ela se unir em torno daquele projeto, porque às vezes um ou outro ele fica com o amor diminuído, tipo, eu queria que o meu projeto fosse escolhido e às vezes acaba não ajudando tanto no projeto do outro. Então, isso é um bom trabalho para o monitor também, né? Influenciar a equipe para ela poder trabalhar junto em torno de um projeto, né? Que não importa ser um projeto A ou B, mas o importante é colocar ele em prática, né? Tipo, o ideal é realmente a pessoa fazer uma pequena apresentação para depois ter a votação. Para a pessoa ter uma ideia do projeto, né? Então, realmente, é a melhor, né? A melhor opção. Legal, muito obrigado aí pelas explicações aí de nossas pessoas bem importantes aqui, a Rensuke, o Milad e o Samuel. Pessoal, a gente ainda tem tempo, então a gente vai até 9h30, na verdade mais 11 minutos. Se você tem uma dúvida, se você tem um questionamento, pode mandar aqui no nosso chat no Zoom, também no nosso grupo de WhatsApp. A gente tem mais uma pergunta aqui da Abdiane, nossa líder nacional do ISP na Nicarágua. Eu queria direcionar essa pergunta principalmente para o Samuel. Essa pergunta é bem direta, né? Sobre quanto tempo de antecipação deve-se ter para preparar, para realizar esse evento do Peace Designer? Quanto tempo que você recomenda, Samuel, de preparação? Essa é uma pergunta difícil, porque vai muito da personalidade de quem está organizando. Para mim, o ideal, se eu fosse tempo ideal, pelo menos, no mínimo 1 mês. 1 mês antes, você já terminou todo o planejamento e já tem ideia de como vai acontecer os próximos 30 dias até o evento. Só que, apesar de eu pensar assim, nunca aconteceu isso. Normalmente, aconteceu, por exemplo, quando a gente realizou em maio, a gente terminou, a gente fez o planejamento praticamente em 1 semana, já começamos a divulgar já depois acho, de mais 1 semana, e daí era organizando as etapas, planejando a próxima.
Então, se eu for dizer assim, eu acho que se você tiver tempo, 1 mês de preparação eu acho que é suficiente. Porque dá tempo para você treinar as conferências, pensar nos problemas e preparar, então, cada uma das etapas. No entanto, se você não tem tempo, na verdade, dá para organizar esse mesmo seminário, eu penso, com 2 semanas de antecedência, isso é possível também. Claro, vai ser mais apertado, pode acontecer alguns erros no caminho, mas 2 semanas, na verdade, é suficiente. Tem algum comentário da Ryunsuke, do Milad, para complementar? Ou a gente passa para a próxima pergunta? Next. Ok. Bom, pessoal, você que deve estar com dúvida do Peace Designer, quer perguntar alguma coisa que tenha a ver com essa atividade, pode estar mandando aqui no chat. A gente tem mais alguns minutos, a gente vai estar procurando responder. Lembrando que esse conteúdo que a gente está passando nesse seminário vai ser disponibilizado para vocês. Então, é uma forma bem legal de você pegar nossos conteúdos. Entra no nosso grupo de WhatsApp, eu mandei aqui no chat do Zoom. Lá a gente vai disponibilizar as conferências também. A gente vai mandar e-mail também com as conferências. Lá vocês podem ver os manuais e tudo mais para entender um pouquinho mais do funcionamento. E aí a gente tem uma outra pergunta também do José Amador. Obrigado pela presença. Essa pergunta do José Amador, na verdade, é como saber se um grupo de pessoas está preparado para realizar um Peace Designer? No sentido eu penso no sentido de organizar um Peace Designer. E será que eles têm que fazer algum tipo de prova? Sim, acho que principalmente Samuel, o que você pensa assim, se um grupo está preparado ou não para organizar um Peace Designer? Então, obrigado pela pergunta. Eu penso que não é necessário, né, fazer nenhum tipo de prova, mas eu penso que vai muito daí da sua conexão com essas pessoas. Porque até mesmo, né, eu olho até mesmo para a questão da, sei lá, se a pessoa não tem tanta experiência, mas se a pessoa estudou o conteúdo, pelo menos um pouco, então a pessoa ela entende um pouco das limitações que ela tem e qualquer pergunta que ela tiver, depois ela vai vir até você. Então, eu acho que como saber? Eu penso, eu acho, a forma de você saber se eles estão preparados ou não, talvez acho que seria bom você, pelo menos antes, né, de você como declarar a data que vai começar a ter no mínimo umas 2 ou 3 reuniões, né, com a sua equipe, conversar, né, sobre os passos e pelo menos a um ponto que você vê que todos estão entendendo de mais ou menos da mesma forma. Porque eu penso, o Peace Designer, principalmente na versão online, que é a versão que eu penso provavelmente vocês vão ter que realizar, é um tipo de projeto que você não pode pensar que você entendendo o projeto, você consegue realizar sozinho. Eu tenho que falar, não dá para realizar sozinho. Eu tenho esse caráter de querer realizar as coisas sozinho, mas eu já cheguei à conclusão que Peace Designer não dá para realizar sozinho. Talvez outro dia eu vou explicar sobre o organograma, né? Então, pelo menos eu acredito que as pessoas que vão fazer parte, vamos dizer, do staff full-time ou que vão trabalhar mais com você, eu acho que você tem que ter boas reuniões com eles, no qual você vê que, eles entenderam a minha ideia, eles já compraram a minha ideia, porque eu posso dizer assim, né? Por exemplo, o Martim é uma pessoa que me ajudou muito na realização do Peace Designer online. Eu senti assim que o Martim entendeu a minha ideia, comprou a minha ideia, então muitas vezes eu nem falava, né, e ele já estava fazendo. Da mesma forma, eu posso dizer para o pessoal do marketing, né, que tinha lá a Selena, eles nem falava, já estavam fazendo já. Da mesma forma, eu posso dizer que os monitores, né, por exemplo, o Milad foi um dos monitores que apareceu voluntariamente, né? Ele entendeu a ideia, sabia, ele viu um problema, já começou a tentar resolver. Então, eu penso que a equipe que vai trabalhar com você, acho que você tem que ver, eu acho, claro, o nível de união que você tem com ela e se eles compraram a sua ideia. Eu penso, se eles não compraram a sua ideia ainda, então eu penso que é muito difícil para realizar. Então, pelo menos 2 ou 3 reuniões antes, né, que você possa explicar a sua ideia, eu acho que são importantes. Legal. Obrigado aí, Samuel. Interpretando a pergunta de um outro jeito também, os participantes do Peace Design, tem alguma questão, uma recomendação? Tem assim, é melhor tal tipo de pessoa participar, outro tipo de pessoa participar? Você tem alguma ideia, não sei se tem algum tipo de preparação que uma pessoa que quer fazer o Peace Designer, ele tem que ter algum qualificativo, alguma coisa assim? Olha, eu acho interessante, baseado em como a gente já tem realizado,
trabalhar com pelo menos staffs, assim, que seja mais do público universitário, porque como o projeto é focado, a maioria das vezes a gente realiza em universidade, ou focado em jovens, né? Tipo, tanto é que tem aquela faixa etária, né, que pelo menos tem que ter 15 anos, mas a maioria das vezes a gente realizou focando em universitário. Então é interessante que os staffs, tipo, tem staff universitário por causa da linguagem, né, o tipo de pensamento, que, tipo, é mais semelhante com o público, né, do seminário. Então eu acho que é mais fácil, tipo, com o organizador pensar na dinâmica do seminário e administrar o seminário. Se tiver esse público mais universitário, mais jovem, assim, jovens adultos, eu acho interessante, né? Legal, legal. Inclusive foi um ponto que o Milad comentou, como ele tinha, na verdade, uma proximidade com muitos dos participantes, foi bem mais fácil, né, Milad, para você estar executando as suas atividades, né? Was kind. Melhor ainda, né? Legal. Bom, pessoal, a gente está quase no finalzinho. Se você tem mais uma pergunta, tem mais alguma dúvida, manda aqui no chat, manda lá no nosso grupo de WhatsApp, tira a sua dúvida. Mas também a gente tem ainda a programação para amanhã e para sexta, então não se preocupa se você ainda não conseguiu formular e tudo mais. A gente tem mais uma pergunta aqui da Camila Santana. Obrigado, Camila, pela sua presença aqui no nosso seminário do Peace Design. É uma honra ter você aqui presente junto com a gente. E justamente essa pergunta é: tem possibilidade de algum projeto ser barrado? Ou alguma coisa, algum tipo de restrição do projeto elaborado no Peace Designer? Tiansu, Milad, Samuel, alguma ideia? Olha, então, esse é um ponto que eu acho que a gente sempre discute nas reuniões de planejamento, na verdade. Por exemplo, e se uma pessoa criar um projeto maravilhoso sobre ideologia de gênero, por exemplo, né? Tipo assim, uma coisa que é inegável, que é melhor que os outros projetos. Um exemplo. Então, assim, acho que na organização, nas palestras, acho que é bem importante. Os exemplos pode parecer uma coisa assim inocente, uma coisa que é só um exemplo mesmo, mas o jeito que você dá a palestra, o jeito que você aplica é importante para guiar o pensamento das pessoas também. Porque sempre vai ter, dependendo das pessoas que se aplicam no seminário, que a maioria das vezes a gente realizou envolvendo mais membros, né? Mas tendo pessoas de fora, pode surgir um projeto, sei lá, por causa relacionado sei lá, tipo, não sei se vocês já viram, tem vários TCCs sobre transexuais do Nordeste, cultura pop, não sei o quê. Pode surgir uma coisa assim. Mas o que dá para fazer, eu acho, é o seminário, os palestrantes guiarem de uma forma o pensamento das pessoas a problemas, a que tipo de problema a gente quer abordar, tipo, problema, tipo, fome, problema ambiental, educacional, que tipo de problema. E tipo, guiar na hora os monitores, né? Tentando guiar as equipes. Mas acho que se surgir um projeto assim, não tem muito o que fazer. Eu acho que só não escolher, né? Na hora que for apresentar os jurados. Porque eu acho que oficialmente não tem como você falar, olha, não, esse projeto, a não ser que seja uma coisa que ofenda os direitos humanos, né? Tipo assim, vamos matar, sei lá, os terroristas, os nazistas, essas coisas não pode, né? Tipo, não pode ofender os direitos humanos, né? Mas uma coisa, tipo, um projeto que não vai de acordo, né, ao ideal do Peace Designer. Imagina um projeto de ideologia de gênero ganhando Peace Designer, né, que é um projeto que é para, de alguma forma, conectar as pessoas aos verdadeiros pais. Não tem como, né? Então... Tá. Então, essa pergunta, né, uma pergunta bem interessante, como a Rensuke falou, né, sempre quando a gente organiza, né, sempre surge, né, esse tipo de ideia. E quando a gente foi realizar, né, dentro da universidade, a gente viu que esse é um assunto que muito facilmente poderia surgir. Então, eu penso que você tem que tomar, então, 2 cuidados. A primeira pessoa que apresenta a ideia, né, como, na verdade, é que eu acabei não passando, né, mas antes da conferência da etapa 1, tem uma que a gente chama de aquecimento, que a pessoa dá aquele exemplo, né, de algum projeto social que foi resolvido. Então, esse primeiro exemplo ele é muito importante, porque se for algum exemplo falando sobre ou muito para a direita ou muito para a esquerda, com certeza vai surgir projetos desse nível. Então, por isso é melhor você tomar cuidado nas primeiras pessoas que apresentam. Claro, nessa primeira conferência também você vai falar sobre que os projetos têm que ser projetos que tenham a ver com os 17 Objetivos Sustentáveis da ONU.
Então, mas se mesmo assim surgir um projeto como esse, né, por exemplo, falando sobre algum tema, né, que a gente não concorde muito, barrar o projeto a gente não vai. Na verdade, o que nós temos, né, a gente sempre está fazendo agora editais quando a gente realiza esse tipo de evento ou seminários. Então, no nosso edital, por exemplo, do edital do Peace Designer, foi o Martim que tinha escrito, se eu não estou enganado, né? Certo, Martim? Daí, então, tá lá no edital, né? Então, que a gente ia desqualificar o projeto se ferisse os direitos humanos e talvez algumas outras razões lá. Então, se for contra algum ponto do edital, sim, a gente pode barrar. Mas se ele não barrou, se esse projeto não violou os direitos humanos, sei lá, conseguiu fazer com que ele tivesse a ver com os 17 Objetivos Sustentáveis da ONU. Então, barrar o projeto a gente não pode. O que a gente pode ajudar, né? Claro, a questão dos jurados. Muitas vezes os jurados, né, a gente tenta, pelo menos no Peace Designer, colocar um número ímpar, né, e pelo menos 60% de pessoas que entendem bem a nossa ideologia. Então, mesmo que seja um projeto lá, sei lá, muito estranho, mas uma vez que a gente consegue barrar ele lá na questão lá dos jurados, né, eu penso que não teria problema de ele chegar a ganhar, né, um Peace Designer, por exemplo. Mas barrar o projeto em si, isso a gente não tem como fazer. Eu penso que se faz, na verdade, até errado da nossa parte. Legal, Samuel, conectando aqui com mais uma pergunta que a Celeste e a Ellen fizeram, que tem a ver com o que você já está falando. Então, tem critérios claros na hora de escolher, na hora de querer apresentar um projeto? Critérios que, na verdade, você explica para os participantes? Sim. E a gente fala um pouquinho agora dos jurados, né, da parte dos jurados, mas da parte dos participantes. Ela está falando na hora de criar os projetos ou na apresentação, Martim? Talvez eu não entendi. Okay, acho que no geral, na parte tanto de criar quanto de apresentar. Ok. Existem critérios, né? Só que os critérios você vai estabelecer lá no início. Eu acho principalmente a primeira pessoa que for apresentar faz aquele aquecimento, que vai dar o exemplo, né? Então, ela vai falar sobre aqueles 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Então, os projetos têm que ser projetos que tenham a ver com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Esse é o critério geral, né, para poder criar os projetos. Daí, em relação às apresentações, da parte do Peace Designer, claro, se for questão de online ou presencial, daí sim, tem critérios de tempo, tem critérios em relação a o que vai apresentar, linguajar, mas isso eu não sei se bem essa pergunta. Eu penso que é em relação a da produção do projeto, né? Então, não, o único critério que a gente tem, né, é a questão de tem que ter com os 17. Claro, você pode também, né, como tentar focalizar mais o projeto para poderem ser criados. Igual, nós temos um exemplo do Peace Designer realizado no Japão. Eles focalizaram lá em objetivos sustentáveis, por exemplo, número 4, número 6 e número 7. Então, eles falaram sobre esses três objetivos de desenvolvimento sustentável, sei lá, meio ambiente, educação e saneamento. Então, eles pediram para que os projetos forem criados dentro dessa área. Então, quer dizer, você pode criar critérios também. Legal. Obrigado, então, aí pela explicação do presidente Samuel sobre a questão dos critérios que a gente passa para os participantes também. Lembrando que são projetos que buscam a paz, né? Então, dentro da proposta do Peace Designer não tem nenhum sentido de retorno financeiro, nada do tipo. Inclusive, foi uma das perguntas na época que a gente estava fazendo o Peace Designer. Então, a ideia é fazer projetos que vão impactar a sociedade, que vão promover uma cultura de paz. E isso, na verdade, isso por si só, na verdade, é uma coisa bem importante para ter para os participantes.